Cara, eu acho que hoje, assim, existem muitos rótulos, né? E antes de mais nada, antes de eu estou político, mas eu sou cristão. Então, eu acho que a minha melhor denominação é ser cristão. Querer ser parecido com Cristo, ponto. Uhum. Agora, em âmbito político, é claro, eu me identifico com o conservadorismo, no sentido de conservar aquilo que é bom. Então, poxa, ó, o casamento tem dado certo há anos, então quero conservar isso. Poxa, respeitar os pais tem dado certo, então quero conservar isso. Então, eu sou conservador nesse sentido. Nicolas Ferreira afirmou: "Não sou conservador, sou cristão." Vamos ver isso no vídeo de hoje. E se você já conhece nosso conteúdo, você vai deixar o seu like na confiança. Se você não conhece ainda, meu convite é que você não se inscreva, não deixe seu like. Primeiro, assista ao vídeo até o final. Aí sim, só no final você curta, se inscreva, mas só se o vídeo te agregar. Existe um erro que o cristão acaba muitas vezes cometendo, que é idolatrar o conservadorismo, que é colocar o conservadorismo como a solução para os problemas, é colocar o conservadorismo como uma via possível para o cristão. E, obviamente, o conservadorismo tem o seu valor. As ideias conservadoras são ideias que, em muitos momentos, vão ter conexão com as ideias cristãs, mas que elas, por si só, não são e não representam o cristianismo. O conservadorismo, sim, ele vai defender ideias boas. O conservadorismo vai defender a criminalização do aborto, vai defender pautas contra agendas progressistas, vai defender e conservar a educação cristã para as crianças. Mas veja, nem sempre ser conservador por si só vai garantir total respaldo na Escritura. Tanto que existe uma série de conservadores que são ateus. Logo, a gente vê que ser conservador não é sinônimo de cristianismo. Porém, existe também um outro lado, que é você negar totalmente as ideias conservadoras. Mas como eu falei anteriormente, ser conservador tem conexão com ser cristão. Quando essas ideias elas preservam o casamento, preservam a família, preservam a vida, preservam o santo dia do Senhor, preservam a igreja, a verdade das escrituras e a sua lei moral. É uma ideia que presente até na própria escritura, quando diz para não movermos os marcos antigos, preservar as veredas antigas. Nessa busca por conservadorismo, muitos cristãos vão se pautar em autores. Muitos vão buscar nas ideias de Olavo de Carvalho. Muitos vão buscar nas ideias de Cornelius Van Til. Muitos vão, ao dizer que são conservadores, vão defender Aristaldo como laico. Outros já vão dizer que o Estado nunca será neutro. Mas até mesmo ideias conservadoras vão ter fundamentos em ideias secularistas e em ideias iluministas. O secularismo, muitas vezes, ele não é uma ausência de religião, mas é como se fosse uma legitimização de uma religião civil, de uma religião que não afirma Deus, mas que possui todas as características de como religião fosse. Ela possui seus próprios dogmas e doutrinas, seus próprios pressupostos, seus próprios sacerdotes ou gurus, como que inclusive para muitos cristãos, seja católicos ou seja evangélicos, colocam isto em Olavo de Carvalho, ou mesmo em autoridades como Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Renan Santos e outros. E o grande perigo também está no pressuposto iluminista que há nisso. Aqui entra uma parte mais filosófica. Quando alguém diz, como o próprio Nicolas, ele afirma um Estado laico e evita, seja ele, seja o Bolsonaro, em usar a Bíblia para suas ideias, veja, para falar somente do conservadorismo enquanto algo utilitário, quanto algo que vai ser benéfico para a sociedade em si, mas não em algo pautado na Bíblia, ele e qualquer cristão que faz isso incorre um erro. Incorre um erro que por si só já é iluminista, que é o erro do Estado laico, que é o erro de um Estado já separado por religião,
travestido numa ideia que é para ser piedosa. Qual é essa ideia? A ideia de que, assim como temos o direito de nos expressar como cristãos, as outras pessoas não podemos impedir ou criar um Estado assim, porque nós mesmos seremos perseguidos. Mas veja, todo Estado existe, todo Estado possui sim uma religião. O Estado ateu possui sua religião. Veja estados como os estados criados na Revolução Francesa, na União Soviética. Veja como é um estado como o estado da Coreia do Norte. E como que lá as perseguições ocorrem. É preciso ter uma distinção importante do que é o Estado laico. Isso por si só já não é uma defesa necessária da igreja estatal. E muito menos uma mudança por revolução. E muito menos uma perseguição religiosa. O próprio Senhor Jesus disse para darmos a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele mesmo afirmou que o reino dele não é deste mundo. Mas veja que nossa tradição, nossas confissões afirmam 3 ofícios de Cristo, a saber o de profeta, sacerdote e de rei. Nós que também possuímos uma teologia pós-milenista, cremos no reinado de Cristo. Cremos que Cristo reina sobre as nações, porque não temos como ir contra o que diz a própria Escritura. As referências bíblicas para isso são Salmo 2, Isaías 33, 22, Mateus 28, 18, Efésios 1, Apocalipse 1, 5. Apesar de existir uma autoridade no país, existir uma autoridade no seu estado ou mesmo no seu município, a autoridade que ainda assim está governando é Cristo. É Cristo. Mesmo que você não possa ver isso com os olhos espirituais nesse momento, mas Cristo reina sobre as nações e ele aplica já seus juízos, inclusive quando ele coloca um governante no poder. É necessário que nós oremos pela nossa nação, oremos pelos nossos líderes municipais, estaduais e presidentes. É importante que nós oremos pela nossa liderança da igreja, do nosso conselho, porque sim, Cristo está julgando as nações. O erro que o cristão pode cair em se afirmar conservador é colocar em homens a solução para os problemas que Cristo pede para que resolvamos. É colocar em pressupostos da direita, que embora tenham seu valor em alguns momentos, a sua esperança, e não na verdade das Escrituras. Portanto, é importante que entendamos que o senhorio total é de Cristo. Que Cristo que reina sobre tudo. E que até mesmo a política lhe pertence. Se você gostou desse conteúdo, agora sim você pode curtir, se inscrever, mas principalmente compartilhar. E meu convite final é que você assista esse vídeo.